Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos para mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da Univale. E hoje estamos recebendo aqui, pela primeira vez nestas edições novas do nosso programa, uma figura feminina representando todas as mulheres e a sabedoria delas, professora Mariana França. Oi. Querida, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. E eu vou começar rapidamente aqui, falando rapidamente mesmo da professora Mariana, que tem graduação em Arquitetura e Urbanismo, especialização em Design de Interiores e é mestre aqui pelo mestrado em Gestão Integrada do Território, o nosso tão querido GIT. Mari, seguinte, vou te chamar de Mari para a gente ataiar e ficar mais próximo. À vontade, né? eu gosto quando me chamam de Mari. O tema da nossa conversa de hoje, com uma arquiteta, tem muito a ver com a relação que as leis têm com a cidade tem com as leis, e, evidentemente, como que a organização da cidade, a arquitetura da cidade e das casas influencia na construção daquilo que a gente pode chamar de um imaginário social. Mas antes de nós entrarmos no tema, a gente começa com a nossa pergunta já clássica, que os programas fazem talvez no final, mas aqui a gente traz o melhor já no início. Quem é a Mariana por ela mesma? Falei que é difícil, né, responder essa pergunta. A Mariana por ela mesma é muito alegre, penso sempre positivo, sou muito feliz sendo professora. E, deixa eu ver, extremamente leal, eu acho que é a minha maior qualidade, assim. Eu acho que é isso. Eu sou feliz. Pô, é uma pessoa feliz, né? Eu sou. E é uma pessoa leal. Eu acho que isso também já é muita coisa, né? Já é muita responsabilidade. Mário, então, vamos trazer e começar aqui a nossa conversa de hoje, né? Com uma pergunta, né, que a gente combinou, mais ou menos, que é o seguinte, na sua percepção, assim, o que a arquitetura das cidades, de uma maneira geral, pode nos ensinar sobre a organização social? Então, eu falo sempre para os meus alunos que a cidade é o prolongamento da nossa casa, né? Se a gente toma conta da nossa casa, a gente deveria tomar conta da cidade também. A gente mora em arquitetura, a gente habita a arquitetura, né? A arquitetura não é só o nosso quarto, a nossa casa. A arquitetura é a nossa rua, o nosso bairro, e a cidade é esse vários conjuntos, essas várias arquiteturas juntas que formam a cidade. Só que o que a gente vê hoje as cidades, pelo menos as nossas brasileiras, as que a gente conhece, são extremamente segregadoras, né? Elas segregam. Então tem bairro para classe média, bairro para classe média alta, bairro para classe baixa, e ela impõe essas limitações, né? Se o poder público vai implementar um bairro novo, é sempre na periferia, aí entra, claro, a especulação imobiliária, mas é sempre lá no finalzinho da cidade, longe, aí não tem um transporte público de qualidade, não tem os equipamentos urbanos necessários para aquela pessoa viver ali. Então acaba que a cidade ela tá segregada. Pelo menos assim, ao meu ver, a cidade está segregada. Ela segrega a população. Infelizmente. Bom, isso é interessante, né? E daqui a pouco eu já vou te trazer aqui a próxima pergunta, que é um pouco mais direta, mas veja bem, me parece, né, pelo que você está dizendo, né, que há uma conformação do corpo social em face do corpo da cidade. Quer dizer, me parece que isso vai influenciar nas relações que serão estabelecidas a partir daí. Então, por exemplo, a pessoa do bairro X, ela tem uma identificação, a pessoa do bairro Y, ela tem uma identificação, né? E elas acabam tendo, não é medo, mas, por exemplo, tem loja em determinados lugares aqui em Valadares, tem interfone. Você tem que tocar o interfone para entrar. Então a pessoa vai te olhar e vai falar, essa pode entrar, essa eu não vou abrir a porta. O que é uma coisa extremamente segregadora. Uai, você olha para mim, você acha que eu tenho ou não tenho dinheiro para comprar em algum lugar? Você tem que colocar o interfone e é num bairro nobre, então não é num bairro que você pode dizer, tem uma questão da vulnerabilidade, tem alguns problemas de violência. Não, Sim. Não.
Então a primeira conclusão que a gente pode começar a chegar, né, é que a cidade ela poderia colaborar com a democracia, no sentido do trânsito das pessoas vivendo a diversidade em locais diferentes, mas me parece que há uma determinação econômica por detrás disso e há um esquecimento dos mandamentos constitucionais, por exemplo, de tratamento das direito pessoas da cidade. E a cidade é do feita para as pessoas. Exato. Então, por que um prédio que está desocupado ou um esqueleto de um prédio que está ali, por que o poder público não pode comprar aquilo e transformar em habitação de interesse social num bairro nobre de Valadares? Por que não faz isso? Não, joga lá para o fim da cidade, não implementa, né, os equipamentos urbanos que os bairros devem ter. Então a pessoa às vezes mora num bairro super longe, tem que vir trabalhar no centro, mas tem que largar o filho numa creche num outro bairro, porque no bairro dela não tem creche, né? Os equipamentos urbanos são, né, a prestação de serviço mesmo, né, que a gente precisa para viver a cidade, para vivenciar bem a nossa vida na cidade. Então, acontece isso. Por que eles não fazem? Por que não traz para o centro da cidade? Por que não traz para uma esplanada? Não quer, né? Quer botar ali já, sei lá, se eu posso usar essa palavra. Essa segregação antidemocrática, ela também traz muito da história do nosso país, né? Um país escravagista, um país racista, um país machista, enfim, e muito distante de uma relação igualitária. Eu acho que está na hora, né, depois dessas reflexões que você trouxe, de trazer um conceito que está sendo discutido o tempo inteiro e ele tem muita relação com o mundo jurídico, né, porque isso afeta a vida diretamente das pessoas, que é o que seria a arquitetura hostil. A arquitetura hostil é um termo usado assim, mais recentemente, mas ele já foi, né, falado desde a década de 90, são elementos do design urbano utilizados para proibir ou dificultar o uso de alguns espaços, ou seja, pedras embaixo de viaduto para ninguém dormir ali. Então eles são até mais focados às pessoas em situação de rua. Elementos em jardineiras para a pessoa não conseguir sentar, bancos ondulados, né, de forma orgânica para a pessoa não dormir, ou um banco reto, mas que tem um braço, então a pessoa não consegue deitar, né? Então, esses elementos, eles acabam intensificando, né, potencializando essa segregação, ou seja, a pessoa não pode usar. E até ele é usado para aquele bairro de classe média alta, de classe alta, para que essas pessoas de situação de rua não usem aquele espaço ali. Só que eu volto a dizer, a cidade ela é feita para as pessoas. A cidade ela não deve ser feita para carro, para bicicleta, para a gente andar, para a gente vivenciar o espaço, né? Mari, sim, então isso pronto. E é muito sério isso. Esse fecho que você trouxe eu acho importante, né? Porque a gente chega, então, num momento, e nós já vamos para o nosso intervalo, a gente chega num momento em que concluímos com isso que você trouxe, né, que a cidade deixa de ser para as pessoas. Então, você tem uma cidade bem pavimentada, você tem uma cidade com bairros organizados, você tem uma cidade com praças organizadas, mas as pessoas não têm a condição de vivenciar. E me parece muito semelhante aos aeroportos, né, que são locais de passagem. Quando você fica ali, tem que esperar um voo para outro, você não consegue dormir. É muito difícil achar cadeira sem braço, é verdade. E aí, quer dizer, a cidade, então, me parece hoje, ao invés de ser um local de chegada, na verdade, ela está sendo construída para ser, no máximo, um local de trânsito. E quem transita ali todo momento são os carros e não as pessoas, porque as pessoas querem chegar e se aconchegar. Mas isso é pauta para o nosso próximo bloco, onde nós iremos tratar, além dessas questões, também de uma parte do tema da dissertação de mestrado da Mari, que trabalha a questão da casa. E aí eu queria muito convidar vocês a continuarem conosco para a volta dessa prosa interessantíssima que nós estamos tratando aqui. Até logo!
mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco, a palavra bloco estranhíssima, né? Com a professora Mariana França, arquiteta, urbanista, mestra e etc., que está aqui nos ensinando sobre a relação da cidade com a sociedade. E aí, como nós prometemos, a segunda parte, eu queria ouvi-la, Mari, sobre uma questão que a gente elaborou assim: a casa, a moradia, mais precisamente, é um direito social. Todo mundo tem direito à moradia. E como que você vê, né, a relação da pessoa com a sua casa e quais as implicações disso nas relações sociais? Quer dizer, como que uma pessoa se realiza dignamente tendo uma casa e quais seriam as consequências negativas dessa ausência de habitação para ela também? Na minha dissertação, eu
estudei especificamente a casa do emigrado, né? De quem morava em Valadares, foi para os Estados Unidos, morou lá há mais de 5 anos e voltou para cá. E existem vários estudos dos emigrados, né? Até a Sueli Siqueira, nossa musa mor diva da imigração, vários estudos dela que dizem que a grande maioria das pessoas vai para os Estados Unidos para quê, gente? Para comprar uma casa. Para ter uma casa aqui em Valadares, a grande maioria. Ou aqui, ou na região, ou de onde a pessoa é. E normalmente é no bairro dela, ela não quer nem ir para o centro, nada disso. Eu vou comprar uma casa lá no Santa Rita, eu vou comprar uma casa lá no São Pedro, no bairro dela. É para ter uma casa. E aí eu uso o Bachelard na minha dissertação, porque o que é a casa? É a nossa segurança, é o nosso universo, é onde a gente entra e se sente seguro, a gente está ali dentro guardando os nossos sonhos, cada cantinho tem uma história, né? Tem a dificuldade de ter comprado isso, de ter comprado aquilo, de ter conseguido colocar aquele sonho, né? Materializar aquele sonho. E aí, a casa, além dela ser física, ela está muito na memória, no nosso subconsciente mesmo, ali na gente. Então, até no JIT eu tive aula com a Celeste, ela mostrou uma imagem muito interessante. Embaixo da ponte, o cara montou a casa dele. Ele botou um sofazinho, ele botou uma mesinha, ele botou o colchãozinho dele de lado, era pequenininho ali, era o espaço dele, né? A casa dele. E ele saía, ninguém entrava ali. Então, eu acho... pensando na casa, que a casa ela traz uma saúde mental para a gente mesmo. Né? Eu acho que, como a gente estava falando do direito da cidade, as pessoas têm o direito de ter o espaço dela, né? O espaço de guardar esse sonho, estar seguro em algum lugar. Né? Não necessariamente estar seguro tem que ser dentro de 4 paredes ou, né, de um apartamento ou o que seja. Essa discussão me interessa muito, né? Porque é uma discussão sobre hospitalidade, acolhida, né? E ao mesmo tempo também de construção de sentido para a vida. Quer dizer, o direito à moradia, né, estabelecido na Constituição Federal como um direito social, ele, para além de efetivar o que está na Constituição, ele é um corolário, quer dizer, um desdobramento da noção de dignidade. Quer dizer, exatamente, me parece muito difícil estabelecer uma existência digna sem que haja um local dentro do qual, ou no qual, ou aonde você se sinta confortável e seguro. Né? E aí, contrapondo, Mari, a pergunta do outro bloco, né, sobre a arquitetura hostil, você entende que seria possível dizer de uma arquitetura da acolhida? Sim. Inclusive, alguns escritórios de arquitetura, eles têm projetado espaços nos assentamentos dos refugiados, né? Porque a pessoa, ela não está refugiada porque ela quer, né? Ela não está saindo do país dela porque ela quer. Em relação a isso, a casa, a memória e tal, a pessoa não constrói a casa no bairro dela, aqui em Valadares, foi para os Estados Unidos, trabalhou, porque ela tem uma identidade, ela tem uma memória, ela tem uma raiz naquele lugar. Então, a pessoa não está saindo do país dele porque ele quer. Então, tem escritórios que estão projetando habitações temporárias, né? Porque a pessoa também, ela tem que saber que aquilo ali é temporário, mas que seja um espaço para ela e para a família dela, em campos de refugiados. Então, traz o acolhimento do lugar, do espaço, de eu estar protegido, né? Eu estou num campo de refugiado, mas eu tenho a minha casinha, eu tenho o meu lugar. Então, tem vários exemplos. E eu, Mariana, eu acho que uma coisa dentro da arquitetura que a gente não usa tanto, mas deveria, e que traz o acolhimento também, é a arquitetura vernacular, que a gente chama. É usar os elementos que a gente tem no nosso meio ambiente para produzir arquitetura. Porque isso também traz o nosso inconsciente, assim, do nosso lugar, né? Então, madeira, né, de reflorestamento, obviamente, mas o material mais natural, falando assim, dentro da nossa vivência brasileira, assim, né? E não americanizar demais a nossa arquitetura, porque isso também causa estranhamento. Então, eu acho que acolhe quando a gente pensa no que a gente tem aqui
dá um quentinho no coração também, né? Um acolhimento. E também A África faz isso muito bem. Eles usam muito o que eles têm, é isso que a gente tem, é barro, é madeira, então nós vamos usar e tem obras maravilhosas. Eu não tenho dúvida de que a pasteurização inventada pelos estadunidenses e disseminada pelo mundo fez muito mal para o planeta, né? Não só na dimensão da arquitetura, como também no modo de vida, né? Reconhecidamente, são pessoas que vivem muito mal, essas que se lançam no modelo estadunidense de vida, né? Mário, seguinte, a gente conseguiu aqui em pouquíssimos minutos evidenciar imensas possibilidades de interseção e interdisciplinaridade entre o direito, a arquitetura, a sociologia, a arquitetura, a filosofia, a arquitetura, o território e a arquitetura, a arte e a arquitetura. Quer dizer, um modo de vida explicitado pelo viés dos ambientes e dos espaços que nós construímos. A última pergunta, ou sugestão para que você fale, primeiro, lhe agradecer, né, imensamente por estar aqui, mas assim, você tem algum caso, alguma curiosidade que você gostaria de trazer para os nossos alunos, alunas, futuras alunas e todos os telespectadores deste nosso lindo programa? Em relação à arquitetura e o direito? Fique à vontade. Eu acho a arquitetura ela é interdisciplinar por si só, né? Não tem como a gente fazer arquitetura sem ter um pouquinho de conhecimento de outras áreas. Mas, ligado extremamente ao direito, eu acho que a questão da ética dentro da arquitetura, que a gente pode sentar aqui um programa inteiro para falar sobre isso, sobre a ética na arquitetura, os arquitetos que não vão, né, não seguem o que o nosso próprio conselho rege, né? Bom, e o que eu achei também muito interessante é a lei do padre Lancelotti, aquele padre que ficou, lembra que a gente falou da arquitetura hostil, tirando as pedras embaixo do viaduto, né? Foi aprovada uma lei em São Paulo, que nos espaços públicos de São Paulo está proibido colocar qualquer elemento de design urbano que dificulte ou que não permita que as pessoas usem de alguma maneira aquele espaço. Achei interessante trazer essa informação para vocês. Não, eu acho isso aí, assim, não só interessante, como fundamental. Se eu não me engano, ela foi aprovada esse ano. Então pronto, assim, isso é um tema de TCC, isso é um tema de dissertação, isso é um tema de reflexão, isso é um tema para tratar na família, no bar, na escola, em qualquer lugar. Alunos do direito, quem quiser fazer um tema de TCC sobre arquitetura e direito, com qual orientação, estamos aqui. Pronto. Então, Mário, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Espero que eu tenha plantado sementinhas para que as pessoas, né, reflitam e prestem mais atenção na cidade. Claro, não tenha dúvida. O nosso programa está aqui para, parafraseando o Ailton Krenak, plantar ideias para adiar o fim do mundo. Então, queria agradecer a todos e todas por mais esse encontro. Lhes convido a assistirem os próximos programas e as próximas prosas aqui no nosso Questão de Direito. Muito obrigado. De novo, obrigado, Mari. E até a próxima, pessoal. Valeu.